retornando aqui a história da igreja na era medieval, agora já chegando lá no final, entre 1300 e 1400, essa foi a era assim do poder absoluto do Papa. O Papa Bonifácio VIII, ele chegou a declarar que o poder espiritual e temporal pertence aos papas. E qualquer pessoa que quisesse obter a salvação teria que se submeter a eles. Senão, não teria salvação. E ninguém poderia fazer parte da igreja se não se submetesse à ordem papal. Nessa época chegou a ter até 3 papas. Porque quando ele disse que o Papa era a maior autoridade existente nesse planeta, não era maior que Deus, mas era maior que os homens, então o rei da França não gostou. E depois o Papa. E estabeleceu um Papa lá na França. Aí depois estabeleceram um outro Papa em Roma de novo. E aí na cidade de Pisa, mais um Papa. Chegou a ter 3 papas de uma vez só. Era muita gente querendo mandar. Mas a corrupção era muito grande. A corrupção na igreja nessa época era enorme. O poeta Dante, ele visitou Roma e ele chegou a dizer que Roma era o esgoto da corrupção. Era visível a terrível corrupção entre o clero, entre os papas. O foco do papado era o poder político e a corrupção. Havia práticas como nepotismo, adultério, filhos ilegítimos e, por fim, as indulgências. As indulgências eram o perdão de pecados que eram comprados. E elas foram estabelecidas por um papa. O papa disse, se você comprar indulgência, seu pecado está perdoado. Então era demais. O ápice da corrupção moral do Papa foi o Papa Alexandre VI, que tinha um monte de mulher, era um vadio. Eu acho que é até um elogio chamar ele disso. Porque aquele homem era um homem muito mulherengo, tinha um monte de filho ilegítimo, e ele morreu de sífilis. Só para ter ideia da vida bandida que esse homem tinha. Alexandre VI. Várias concubinas. Foi o Jerônimo Savonarola, um grande pregador dessa época, apontou o dedo na cara dele e disse para ele, se arrependa, porque o que você está fazendo é pecado. Sabe o que Alexandre VI fez? Mandou queimar Jerônimo na fogueira. E Jerônimo Savonarola foi um grande homem de Deus, que pregava em Florença e ali na Itália, e houve um grande avivamento por conta da pregação de Savonarola. Mas o Papa mandou queimar ele na fogueira. Leão X foi um Papa até melhorzinho, ou seja, menos mundano. Foi ele que completou a Basílica de São Pedro em Roma com a venda de indulgências. Não foi tão safado com mulheres, mas apoiou essa questão das indulgências. Irmãos, venderam-se tantas indulgências, tantas. Tanta gente comprou o perdão do seu pecado, que a Basílica de São Pedro foi forrada de ouro com o dinheiro do povo. Porque pecado a gente comete todo dia. Imagine pagar pecado. Pessoas que eram fazendeiras, gente que tinha posses, ficaram pobres de tanto pagar pecado. Às vezes eles pagavam o pecado de hoje e já deixavam o dinheiro para o pecado de amanhã. E já pagavam o pecado do mês todo. Esse povo ficou pobre. E o dinheiro foi para a igreja. Foi lá para o bel prazer dos papas. Mas isso está escrito no livro de Deus. E pessoas darão contas disso ao Senhor. Dizem que
acho que foi o Tetzel, que vendia as indulgências, que ele falava assim: quando uma moeda cai no fundo desse cofre, uma alma está sendo salva do purgatório. Então, até pelos mortos, eles também pagavam os pecados. As indulgências foram assim o limite. Já não dava mais para suportar. Nessa época surge John Hus, lá na Boêmia, Tchecoslováquia. Ele é um pré-reformador. Nessa época também surge John Wycliffe, que também prega a palavra com ousadia e autoridade. Tanto Wycliffe quanto Hus, eles pregam na língua do povo, não pregam mais em latim. E o Wycliffe, ele faz até traduções da palavra de Deus, John Hus também. O Wycliffe para o inglês e o Hus para o pessoal da Tchecoslováquia. E o Hus, ele tem uma multidão de seguidores. Muita gente segue o que ele fala, porque ele prega na língua do povo. E isso é algo inédito. É algo maravilhoso que está acontecendo, porque as pessoas estão entendendo a palavra de Deus. Alguém está explicando para ela a palavra. Mas quando o Papa fica sabendo que ele está pregando na língua do povo e está dizendo que salvação é pela fé e não precisa pagar indulgências, ele é chamado para depor. John Hus, ele pensa que vai sair livre, que aquela turba vai entender a vontade de Deus, a palavra de Deus. Que engano! Ele não sabia que estava lidando com uma gente maligna, gente que não tinha nada a ver com Deus. Levava o nome de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus. E o Papa manda matar na fogueira John Hus. Wycliffe vai para a Inglaterra e se safa de uma dessa. Mas são pré-reformadores. Daqui a 100 anos, a reforma vai romper, porque ninguém aguenta mais viver nesse regime papal, no meio dessa corrupção, em meio a tantos ensinos contrários à palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até lá.